Olá, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui em casa. Sim, é sempre bom ter você aqui com a gente. Olha só, tudo preparado para você que está aí, né, nos assistindo e também para os nossos convidados que são muito especiais. Até tem um suco de uva branco que a produção preparou. Tudo para o nosso tema especial de hoje. Que é casamento sem conflito é um mito. Eu estou casado já há 30 anos com a Tinete. É possível um casamento sem conflito? Olha, nós somos felizes, mas que há alguns conflitinhos, viu? Vou contar isso para vocês. Sempre há. Começa agora, Lar e Família, feito com muito carinho da nossa família. Para a sua família. O programa está só começando, não sai daí. Como você viu, foi rapidinho, nós queremos começar, como sempre, o programa, dando a você um presente, não é? O presente é a revista Entre Família, uma bênção, um privilégio. Como se faz para receber esse presente? Você acessa o nosso site, novotempo.com/larefamilia, e você preenche o cadastro e lá você dá o seu endereço, vamos buscar e entregar para você gratuitamente aí na sua casa. E aproveita para nos seguir nas redes sociais. Elas vão estar aparecendo aí os endereços para que você possa nos acompanhar e deixar sua sugestão, deixar sua história para que a gente possa te conhecer melhor. E hoje, nós falar em conhecer, né? Nós vamos conhecer os convidados de hoje, que são muito especiais, que é o Emerson e a Júnia. Eles têm uma história linda aí, uma família linda também. E vão contar um pouquinho aqui para nós. A Júnia pode contar aí quantos anos vocês têm de casados, quantos filhos, a idade deles. Nós estamos completando 20 anos de casados e nós temos 2 meninas, estão na pré-adolescência. É uma fase boa, né? Uma com 13 e outra com 11 anos. E lindas meninas, né? Sim, nós as conhecemos, né? Coisa mais fofa. Um amor de pessoas, as 2 pequenas. E estamos aí num casamento que realmente vale o termo, né? Casamento sem conflito é um mito mesmo. Né? Estamos aí. É um mito, assim, é ou não é? O que você acha, Emerson? Essa história, algumas pessoas dizem que há alguns mitos para o casamento. Tem uns 3 ou 4 que todo mundo fala. E a gente vai se prender nesse programa sobre um casamento sem conflito é um mito. De fato é um mito? Ou a gente consegue ter um casamento por 20 anos, não é sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de contenda? É possível isso? É difícil, né? A ideia de a gente estar casado, primeiro fazer o outro feliz já é um desafio. Uhum. A outra situação é você pensar que são pessoas extremamente diferentes, que em algum momento se encontraram e decidiram fazer uma história. Uhum. Quando a gente junta a história, minha personalidade junto com a personalidade dela, algumas vezes não é fácil. Existe uma porção de vezes que a gente tem um certo atrito e é normal. O importante é a gente tentar sempre resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Então, quem decide entrar num casamento achando que não vai ter conflito, que se entendem bem antes de casar, isso é sinônimo de que não vão ter problemas ou terão também? Então, a gente pode fazer o máximo. Se não tem antes. Né? A gente pode fazer o máximo para não ter. Sabe por quê, Emerson? Porque quando a gente está namorando é muito legal, né? Tá tudo muito certinho, tudo parece que tudo combina. Ela fala uma coisa, ele diz, é isso mesmo. Ela fala, ele concorda, tudo é muito certinho. Mas depois, na vida real, parece que não é bem assim, não é? Não é. Mesmo porque existem coisas que a gente só descobre quando a gente está junto. Convivendo. Realmente junto, convivendo. Então, a gente começa a perceber que tem coisas assim que estavam por baixo do pano e a gente começa a saber isso aí. Não por maldade, mas porque a gente não tinha um convívio tão certo. Interessante, né, o que ele falou. Não é que a pessoa estava escondendo por baixo do pano, sendo má. Não posso... Não é intencional, né? Não era intencional. Pode até ser que em algum momento alguém, mas não é o normal. A pessoa simplesmente está ali por pouco tempo, né, na presença do outro e mostra o melhor que ele tem. É mais fácil fazer isso por 3, 4 horas do que fazer por 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias, né? Então, você nos disse que
teve conflitos. Sim. Teve mais no começo do casamento e agora são esporádicos ou ainda continua tendo e vocês vão resolvendo com mais maturidade? O casamento, ele é uma escada, né? A felicidade está lá em cima e você vai subindo essa escada. Cada degrau é um dia que você convive, é um problema que você resolve. Então, no começo nós tínhamos problemas, hoje nós continuamos tendo problema. É lógico que hoje é muito mais maduro e a gente consegue entender um pouquinho, através do próprio olhar, onde é que a gente está pisando na bola. Então, a gente tem constantemente problemas. Lógico, Que é normal, a né? maneira de a gente resolver as coisas que hoje são... Que faz a Quem diferença. sabe lá no comecinho a gente pensaria assim, não, qualquer coisa a gente já se separa. Hoje não. Hoje, não, eu não quero ficar sem ela, de maneira nenhuma. 20 anos, né? Que desafio. Virou uma é esse? parceira mesmo, né? E você, o que você tem a dizer pra gente aí desses 20 anos, né? Desses conflitos? Teve algum, assim, que marcou bastante para você, para o Tininha casamento? quase sempre querendo pôr na roda as coisas, né? Não, quem fala de pimenta sempre, vamos pôr uma pimenta, quem é? Sou eu, né? Você? Na verdade, assim, não me vem nenhum fato, sabe, assim, pontual, marcante. Mas uma coisa que me veio à mente sempre quando a gente pensa em conflito, principalmente nós mulheres, nós temos uma certa dificuldade de assumir o papel de esposas que andam junto. E essa foi uma dificuldade que eu Pra senti você? bastante. Porque Como? Que sentido? do fato de você ter uma história já de vida e você encontrar-se com uma pessoa que está ali, que quer ser o seu parceiro e você estar numa sociedade onde você tem muitas vozes, muitas coisas te falando assim, não, é que a mulher, né, a mulher Ok. agora... A sociedade hoje tem essa influência, né, de que a mulher não pode se submeter, que a mulher ela tem valor. Você está me dizendo que ter valor não tem nada a ver com ser submissa à liderança do esposo, é isso? Eu creio que o maior valor que nós temos, primeiramente, nós devemos nos submeter a Deus. Porque quando nós nos submetemos a Deus, tudo fica mais fácil. Mais fácil submeter-se ao marido também. Porque muitos conflitos eu imagino que existam por conta dessa falta de submissão. Mas aí, no caso, como a gente não está tratando de submissão, mas pode ser um dos conflitos, claro, que existem, um dos conflitos, né? sim. Mas, já que falou sobre submissão, né, seria assim, também a mulher acaba se submetendo porque ele é digno daquilo, né? Ele fez por onde merecer também, da mulher tá ali também aceitando sua liderança, aceitando a sua direção ali na família, né? Mas você falou sobre que vocês tiveram, da sua parte principalmente, né? De você andar ali junto. Como que é esse andar junto, assim? O que você achou que você não conseguia? Eu acho que um grande conflito que, na verdade, vai permear desde quando nós pensamos em filhos até hoje, que nós estamos com as filhas em uma fase que todo mundo fala complicada, né? Que é a pré-adolescência. A questão da educação das meninas é uma coisa que sempre a gente conversa muito sobre, já lemos muito sobre o assunto e sempre conversamos e temos divergências, né? Na forma de educar, o que é o melhor, o que não é. Sim, com certeza. Até porque a forma como vocês foram educados pesa muito, né, ainda, né? Cada um educado de um jeito, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Emerson. Conflito é um problema? Eu acho que se você encara de uma maneira em que você não está disposto a resolvê-lo, é um problema. Porque eu não estou disposto a abrir mão de algumas coisas, não estou disposto a resolver a situação, é o problema. Então, nem todo conflito é um problema. Não, muito pelo contrário, muitas vezes, até a gente brinca algumas vezes em casa, a discussão ali, ela é boa porque a gente consegue expressar o que eu sinto, o que ela sente, e aí, em cima disso, construir uma ação. Então, o conflito ele não é negativo, só negativo. A gente pode tirar boas maneiras e boas lições e decidir coisas muito importantes com o conflito. O conflito é uma grande forma, uma boa ferramenta de aprendizagem. Porque quando eu encontro alguém que pensa ou sente diferente de mim, mas tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho, o mesmo plano, para aquela família, por exemplo, vamos colocar as crianças, tem as crianças, a forma de ver é um pouco diferente pela educação que vocês trouxeram, e aí vocês podem aperfeiçoar o que cada um tem, agregando o aprendizado que teve de bom cada um dos cônjuges, né?
Então, o conflito, necessariamente, ele não é um problema. O problema é quando você não consegue lidar com o conflito de forma positiva. Lembra de uma história, um exemplo, pôr na roda, Netinha? Você lembra agora, você, como pai, como esposo, lembra de algum conflito que você, olha, isso aqui a gente teve que trabalhar, e o que foi que você fez para que, da sua parte, como pai, esposo, o conflito se tornasse numa fonte de aprendizagem, uma bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida? Então, a gente colocando pimenta aí. Põe pimenta na roda. Eu lembro que na educação dos meus pais, a gente era muito educado pelo olhar. E quando a gente estava num contexto geral assim, a gente percebia o olhar do meu pai e da minha mãe. Se eu estivesse fazendo uma coisa errada, eu sabia que ia ter alguma coisa em casa. Aquele olhar já estava te dizendo o que ia acontecer. Já me falava algumas coisas. Na família da Júnia existe muito mais conversa, muito mais relacionamento, muito mais sentimento na comunicação. Então, veio essa situação. Para mim, educar é dessa maneira. Fui criado assim. Da maneira dela, já não é muito assim. Então, muitas vezes, até por ser meninas, nossas filhas, a minha esposa já chegava, amor, você não está... não tão duro assim. Não seja tão duro. Elas são meninas, você precisa ter um tato diferente com elas, uma reação diferente com elas. Não, mas eu fui criado assim, a maneira certa é assim, elas têm que saber que existe limite. Não, mas não é bem assim, a gente pode fazer... Você consegue ter uma discussão ali nessa situação. Hoje, com certeza, eu aprendi muito sobre isso. Hoje eu pego minhas filhas no colo, tranquilamente, converso, brinco com elas, com uma visão... O olhar continua também, né? Claro. A gente não joga fora uma coisa e põe outra, né? A gente tem que agregar as coisas. Mesmo porque isso não é negativo, né? O olhar, ele expressa uma maneira de comunicação que muitas vezes é fundamental naquele momento. Então, as minhas filhas me conhecem pelo meu rosto, né? Meu semblante. Então, se eu olho meio atravessado, elas sabem que não é para fazer isso. E com isso elas estão ok. Mas, por outro lado, talvez se eu tivesse assim, tanta rigidez quanto eu tinha, seria diferente a educação. Então, aí no caso, vocês entraram num consenso. Sim. Né? Vocês foram dialogando. No começo, talvez foi um conflito, porque tinha um impasse, né? Com certeza. E aí na sua casa, com certeza, deve ter também, como na nossa, já teve, e às vezes e tem acontece, ainda, né? Tem também, ainda, lógico. Né? E então, quando existe esse impasse e cada um coloca a sua posição, como vocês colocaram, né? A sua posição trazida da sua cultura, e mesmo porque você tinha meninas, né, que é diferente, mas também a cultura dele, a forma como foi educado tem o seu valor, e quando agregou uma coisa na outra, vocês estão formando agora as suas meninas, né, um jeito diferente, que não é nem de lá e nem de cá, mas já é uma mistura, né? E que deu certo, conseguindo resolver esse conflito. E o consenso, na verdade, ele não existe hoje assim firmado, tem que ser assim ou é assim. Não dá, porque né? hoje surgem outros conflitos, outros fatores, onde nós temos que ir resolvendo e tudo muda muito, né? Durante o processo de conhecimento, porque ainda nós nos conhecemos. É uma vida. Né? É uma vida e tem duas pessoas diferentes que estamos conhecendo também, e elas, a gente tem que parar, conversar, dialogar para entrar num consenso. Inclusive, um dos mitos que a gente estava lendo é de que quando nascem os filhos, os casais acabam se separando, boa parte deles, né? Alguns realmente acontece isso, mas é porque não aprenderam a resolver os conflitos anteriores, né? Daí quando chega a criança, surge mesmo esses conflitos, igual vocês falaram. Por mais que a gente esteja preparado, né? Que a gente leia, que a gente saiba, a gente vai se deparar com situações que agora, o que eu faço, né? E agora, como que eu vou agir? Vou conversar. Vamos ser assim, vamos ser firme. Ou, não, vamos relevar, né? Então, tem que conversar mesmo para resolver. Se esses conflitos vão acontecer sempre, eu estou casado com o Tininho há 30 anos, né? 3 meses. E sempre há conflitos. Conflitos novos, porque alguns que aparecem, já aparecem resolvidos, porque eu sei como ela pensa, ela sabe como eu penso, como vamos reagir. Então, quando aparece, já apareceu meio resolvido. Mas não tem jeito. Enquanto a vida avança, você vai encontrar novos conflitos, novos desafios. Quais são as ferramentas que vocês imaginam para tornar um casamento, como eu disse, Tininha, felizes para sempre, apesar dos conflitos que nós vamos ter que enfrentar ao longo da vida?
Quais são as ferramentas que vocês foram desenvolvendo, foram construindo ao longo desses 20 anos de casado?